Em 1958, o Brasil quase perdeu a chance de revelar ao mundo o maior jogador de todos os tempos. E o motivo? Cartolas de terno e gravata achavam que um garoto de 17 anos era muito novo e psicologicamente frágil para vestir a pesada camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Hoje, no ano da Copa, a história está se repetindo na nossa cara. O que a CBF e os últimos treinadores da seleção estão fazendo com o Endrick é, sem nenhum exagero, a maior injustiça do futebol brasileiro atual. O moleque sobrou no Palmeiras, mostrou que tem estrela no pouco tempo de Real Madrid, agora tá simplesmente doutrinando e fazendo chover lá no Lyon da França, mas na hora da convocação, ele é muito novo, falta experiência, tem que ter calma. Mentira! Hoje aqui no Varzeando eu vou te provar porque o Endrick não precisa de mais idade. Ele tem algo que a atual seleção brasileira implora de joelhos para ter: a estrela de quem nasce para decidir. Se a convocação de maio sair sem ele, nós estamos jogando o Hexa no lixo. Bora pro vídeo. Salve rapaziada, Matheus na área para mais um Varzeando. Antes da gente mergulhar nessa covardia que estão fazendo com o nosso camisa 9, eu tenho um recado para você que é torcedor raiz. Falta pouco para a convocação de maio e você não vai assistir aos Jogos do Brasil vestindo qualquer camisa desbotada, né? Se você quer garantir o manto da seleção brasileira do Endrick, clica aqui no primeiro link fixado aqui nos comentários. Nossa loja parceira tá com um desconto absurdo para quem é inscrito aqui no canal. Camisa de qualidade, entrega rápida e você ainda ajuda o Varzeando a continuar trazendo conteúdo. Clica lá depois do vídeo e já esmaga o like e se inscreve, porque a análise de hoje vai ser pesada. Para a gente entender o tamanho da cegueira da CBF, a gente precisa voltar um pouquinho aqui. O que é o Endrick? Desde que ele surgiu na Copinha de 2022, fazendo gol de bicicleta de fora da área com 15 anos, o Brasil inteiro sabia que ele era diferente. Mas ser bom na base é uma coisa, subir pro profissional e carregar um time gigante nas costas é outra. E o que o Endrick fez? Ele subiu pro profissional do Palmeiras e não sentiu o peso da camisa, muito pelo contrário, a camisa que ficou leve nele. Na reta final do Brasileirão de 2023, quando o Botafogo estava disparado e todo mundo achava que o campeonato tinha acabado, quem chamou a responsabilidade? Um garoto de 17 anos, aquela virada épica de 4-3 contra o Botafogo no Newton Santos. Não foi só um jogo de futebol, foi um atestado de que o Endrick não é um jogador comum. Ele tem o que a gente chama na várzea de estrela. A bola procura ele nos jogos grandes. Ele não se esconde, ele apanha do zagueiro, levanta, pede a bola e faz o gol. É o perfil exato do jogador que o Brasil historicamente sempre precisou para ganhar Copas do Mundo. O cara que não treme. Aí ele faz 18 anos, faz as malas e vai para o maior clube do mundo, o Real Madrid. E a gente sabe como é, o elenco lá é uma constelação. Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, o espaço era curto. O Ancelotti foi cozinhando ele no banco e com a chegada de Xabi Alonso, a situação piorou. Ele entrou em campo apenas 3 vezes, e mesmo assim, nas poucas oportunidades, entrando aos 40 do segundo tempo, o moleque ia lá e guardava. Fez gol em Champions League, fez gol no Bernabéu. Mas o Endrick tem fome de bola, ele queria jogar, e aí vinha a sacada genial, o empréstimo pro Lyon no começo de 2026. Rapaziada, o que o Endrick tá fazendo no futebol francês é brincadeira. Ele chegou precisando mostrar serviço e simplesmente tomou conta do time. Hat-trick, assistência, chamando a responsabilidade contra os times grandes da Ligue 1. Ele pegou o ritmo de jogo europeu, a intensidade física e hoje é um dos atacantes mais perigosos em atividade na Europa. Ele está pronto, o físico dele parece de um tanque de guerra, a mentalidade é de um veterano de 30 anos e os números no Lyon provam isso. Mas adivinha quem finge que não tá vendo? Chegamos no ponto que me deixa louco da cabeça. Os amistosos passam, as eliminatórias passam, a convocação de maio tá batendo na porta e qual é o discurso dos treinadores e da inteligência da CBF? Veja bem, o Endrick é muito promissor, mas a seleção é um ambiente de pressão. A gente precisa de jogadores mais experientes, não podemos queimar o garoto. Queimar o garoto? O garoto carrega o Palmeiras para um título brasileiro épico, faz gol em Wembley contra a Inglaterra com a amarelinha, faz gol no Santiago Bernabéu contra a Espanha, tá voando no Lyon e os caras têm medo de queimar ele? A nossa seleção hoje sofre de uma falta de identidade absurda, falta sangue nos olhos. A gente vê os jogos do Brasil onde os jogadores parecem assustados, tocando a bola de lado, com medo de errar, não fazem nem 10% do que fazem seus clubes.
e o único jogador que tem a coragem de pegar a bola, ir pra cima de 3 zagueiros e tentar resolver, a gente deixa de fora porque não tem idade suficiente no RG? Futebol não se joga com certidão de nascimento, se joga com bola no pé e personalidade. Essa proteção que os técnicos dizem ter é, na verdade, covardia. É medo de bancar o garoto no time titular e desagradar os medalhões, que não estão rendendo metade do que ele rende. E para vocês verem como quem não conhece a história está condenado a repetir os mesmos erros, vamos voltar para 1958, Suécia. O Brasil vinha do trauma do Maracanaço de 50. A pressão era bizarra. O técnico Vicente Feola convocou um menino de 17 anos do Santos, chamado Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Só que antes da Copa começar, a comissão técnica fez testes psicológicos com os jogadores. O resultado do psicólogo disse que o Pelé era muito infantil, não tinha espírito de agressividade e não deveria jogar porque não aguentaria a pressão de um mundial. Sabe o que aconteceu? O Brasil começou o torneio cambaleando. A história conta que os líderes do elenco, Nilton Santos e Didi, chamaram o técnico no canto e mandaram a real: coloca o garoto pra jogar. Eles botaram o Pelé e o Garrincha. O resto, meus amigos, é história. Pelé fez golaço na final, chapéu na área, chorou no ombro do Gilmar e o Brasil ganhou sua primeira estrela. E aqui faço um paralelo importante. Reparem na reação de alguns medalhões de hoje, após os jogos. Ganhando ou perdendo, eles não esboçam nenhuma reação, seja de alegria ou revolta. E isso diz muito sobre a identificação deles com a seleção. Imagina se o Vicente Feola tivesse escutado o psicólogo. Imagina se ele dissesse: ah, o Pelé é muito novo, vamos levar ele só para ganhar experiência para 1962. O Brasil talvez não fosse o país do futebol. A pergunta que eu faço para a CBF hoje é essa: nós vamos cometer o mesmo erro? Nós vamos deixar a nossa maior joia, o nosso moleque mais decisivo, no sofá de casa assistindo a Copa por causa de uma burocracia de idade? A seleção brasileira precisa de mais Hendriks e de menos burocratas. Se a convocação de maio sair sem o nome dele na lista principal, não é só uma injustiça com o jogador, é um atestado de que a CBF não quer ganhar a Copa. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você que acompanha o canal, você acha que o Hendrick já tem que ser o camisa 9 titular absoluto da seleção? Ou você concorda com a CBF que ele tem que ir devagar? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler e responder todos. Essa discussão é gigantesca. E não esquece, clica no link do primeiro comentário fixado e vai garantir a sua camisa para torcer na Copa com estilo, ajudando aqui o Varziano. E se você curtiu essa análise sem filtro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas resenhas. Tamo junto, um abraço e até o próximo Varziando!